Fazendo aqui meu devocional no livro de Hebreus, capítulo 1. E aqui no versículo 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta que está aqui no versículo 14 sobre os anjos, os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantas pessoas têm essa dúvida sobre o papel dos anjos, né? Se nós devemos orar pedindo a Deus para enviar os seus anjos ministradores, e faça isso agora com entendimento. Se você já leu Atos 12, você vai ver ali quando o apóstolo Pedro, né, estava preso e enquanto todos clamavam ao Senhor pedindo uma ajuda divina, né? E o Senhor enviou o que lá na prisão? Enviou um anjo. Então os anjos, eles têm um papel que a Bíblia define como um papel de nos servir. Já pensou que você tem à sua disposição anjos do Senhor? Em Atos 12, versículo 5, você vai ler que quando o anjo chega na prisão, as correntes de Pedro caem ao chão. E você vai ler ali a história incrível de como que Pedro saiu de dentro da prisão, seguindo o anjo, sem nenhum guarda o ver. Ele conseguiu ir embora, né, ser solto nesse dia, ele estava preso. E é algo muito incrível. Mas não tem só essa parte da Bíblia que fala sobre o papel dos anjos. E é sobre isso mesmo que eu quero falar com você. Você vai ver estampado na Bíblia, do início ao fim, palavras sobre os anjos de Deus. Mas eu quero deixar claro para você que nós não devemos adorar nenhum anjo, né? Quando João esteve aos céus, né, está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 9, que João pensou em adorar aquele anjo, né? Ele chegou a se prostrar. E o anjo disse a ele: não faça isso, porque os anjos também são criação de Deus. Foi Deus que criou os anjos, né? Está escrito em Salmo 148. Olha o versículo 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Versículo 5, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Os anjos são também criaturas de Deus. E Deus os criou, são ministradores, como nós vemos aqui agora em Hebreus, são ministradores que são feitos para servir, para nos ajudar. Você vai se lembrar que quando o Senhor Jesus esteve no deserto e passou pela tentação descrita em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que o Senhor Jesus passou uma grande tribulação ali com o anjo caído, né? Que ele esteve ali tentando Jesus. E ele, quando ele chegou até Jesus, ele descreveu um dos salmos. Se você acompanhar Salmo 91, versículo 11 e 12, ele disse para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui de cima, que ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito para que te guarde, pois está escrito. Sim, ele declarou um versículo para Jesus, mas Jesus o rebateu com outro versículo, né? Que não devemos tentar o Senhor, o nosso Deus. Mas o que nós aprendemos aqui em Mateus 4 e Lucas 4, né? Que após a tentação ali, Jesus resistiu àquela tentação e vieram também os anjos. Está em Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Sim, os anjos serviram a Jesus. Também está escrito em Lucas capítulo 22, versículo, deixa eu ver aqui o versículo direitinho, versículo 43. Quando Jesus estava ali no Getsemane, né, já sabia todo o sofrimento que ele passaria. A Bíblia diz que Jesus saía sangue dos seus poros, né, de tanto sofrimento interno, uma luta interna que Jesus sofria, sabendo já, né, precedendo ali o que ele passaria na cruz. Mas naquele momento de aflição, o Senhor enviou um anjo para o consolar. Então, meus irmãos, aprenda a usar a sua oração, essa força maravilhosa que Deus te deu para clamar a Deus e pedir para que os seus espíritos ministradores, os seus anjos ministradores estejam com você. Quando você estiver passando dificuldades, tribulações, não saber como lidar com aquela situação, aprenda a orar com entendimento e clamar: Senhor, envia os teus anjos, dê a ordem aos teus anjos para que estejam aqui, para que me guarde, para que me livre do mal. Andando pelas ruas, na sua casa, peça a Deus para colocar ali os teus anjos ministradores. Eu tenho o hábito de orar sempre antes de dormir e falar: Senhor, coloca os teus anjos para nos guardar aqui nessa casa. Então comece a orar com entendimento, não adorando como nós aprendemos aqui, mas para que os anjos ministradores do Senhor te ajudem na caminhada.